Ninguém duvida que 2020 foi um ano atípico para várias classes de investimentos. Até as aplicações mais conservadoras, como o Tesouro Selic, acabaram sofrendo com as incertezas trazidas pela pandemia, seja pelo desequilíbrio das contas públicas ou pelos efeitos dos juros baixos na economia. Enquanto parte dos ativos de risco ficou no 0 a 0, conseguindo recuperar as perdas da crise, houve poucos que se destacaram pela forte valorização. De olho no retrovisor, o Invest News consultou especialistas de gestoras de investimentos e casas de análise para fazer um balanço do ano que está prestes a terminar. E no Cafeína de hoje, trouxemos o ranking dos melhores e piores de 2020. Não perca, é depois da vinheta. Muito bem, um programa histórico, um programa de ranking, um programa de pódio, um programa de rebaixamento, por que não? O que temos para hoje? Olha só, Sammy Boy, levando em consideração o acumulado do ano até o final de dezembro, o Invest News listou investimentos em renda fixa e variável que tiveram o melhor ou o pior desempenho neste ano de 2020. Com a epidemia do coronavírus, houve um desequilíbrio nos investimentos que ainda não foram corrigidos. Se analisarmos alguns setores da Bolsa, muitas ações devem terminar o ano no vermelho. Dou como exemplo o setor bancário, representado pelos gigantes Itaú, Bradesco e outros, além do setor de aviação com Gol, Azul, entre outros setores que poderíamos citar como perdedores no Ibovespa. Já na parte de crédito privado, alguns papéis de dívida de empresas, as debêntures, deram um susto no meio do ano quando começaram a pagar retornos altos demais para o baixo nível de risco. Seria esse um desequilíbrio agravado pela pandemia? Segundo a análise da gestora SF2 Trópico Cash, o ano complexo corrigiu distorções de alguns mercados acostumados a surfar ondas de alta que não se justificavam. Na esteira dos juros baixos, o CDI, o Certificado dos Depósitos Interbancários, que é o indexador que acompanha a Selic, um primo irmão da Selic, vem deixando aos poucos de ser a principal referência em renda fixa. Em seu lugar, gestores e analistas passaram a perseguir indicadores mais sensíveis à economia real, como o IPCA, que é o Índice Geral de Preço ao Consumidor Amplo, ou até o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. Essas são métricas de inflação que aceleraram nos últimos meses. Apesar da renda fixa ter desapontado quem está acostumado com ganhos mais volumosos, também chegou a ter desempenhos interessantes no mercado secundário, a exemplo do Tesouro IGPM. Até 22 de dezembro, esse tipo de título com vencimento para 2021 acumulou retorno de quase 24% no ano. E quando olhamos para o Tesouro Direto 2020, foi um ano altos e baixos. Alguns papéis acompanharam a queda expressiva da Selic, que passou de 4,5% ao ano em janeiro para os atuais 2% ao ano, oferecendo retornos muito diferentes, de épocas anteriores. Foi o caso do Tesouro Selic, que teve aquele caso curioso que ele chegou a ficar negativo pela primeira vez em setembro, A marcação ao mercado assustou investidores que estavam acostumados a buscar o papel para reserva de emergência. Muito bem. Ainda assim, foi um caso muito pontual e continua sendo amplamente indicado como uma base segura e também de alta liquidez, interessante ainda para formar esse colchão de liquidez de segurança. Essa marcação ao mercado acontece quando a taxa muda, quando o mercado passa a exigir uma taxa ou prêmio maior ou menor, eventualmente, para investir em determinado papel e, como consequência, o preço dele se altera. A crise econômica e os juros baixos afastaram investidores do Tesouro Selic e o preço do título caiu demais em pouco tempo. Mas esse efeito foi passageiro e no saldo do ano esses papéis devem terminar muito próximos da Selic, portanto continuam aí com essa indicação de títulos seguros para reserva de emergência. E segundo analistas, o Tesouro Selic com vencimento em 2021 deve encerrar 2020 com retorno próximo a 2,8%. Já o papel que expira em 2025 foi mais afetado por essa oscilação que a gente chamou aí de marcação ao mercado e deve fechar o ano entre 2% e 2,1%. Já os títulos pré-fixados, também conhecidos como LTNs, letras do Tesouro Nacional, que pagam a taxa combinada no momento da compra, foram ajudados de forma positiva por essa redução da taxa
em relação ao esperado. Em contrapartida, os papéis do Tesouro IPCA tiveram desempenhos bem diferentes. Os de longo prazo, como o que vence em 2045, devem fechar o ano com rentabilidade negativa, ao redor de 0,46%. Já o papel com prazo mais curto, para 2024, acumulava retorno de 8,10% até o dia 15 de dezembro. O que fica de lição, no caso do Tesouro Direto, é que existem diferenças entre os títulos do governo, né? De forma alguma, deve-se investir em qualquer título antes de fazer uma análise mais aprofundada, já que o cenário macroeconômico influencia os retornos diretamente. Agora vamos olhar para um outro investimento. Os títulos de dívidas de empresas, como as debêntures, também sofreram os efeitos da chamada marcação a mercado com o estouro da crise. Logo no começo da pandemia, empresas mais sólidas que não pagavam tanto retorno passaram a remunerar a taxas muito altas para o baixo risco. Depois isso foi se extinguindo ao longo do ano. Mas se voltarmos um pouco, eu estou falando de 2019, os fundos de crédito privado já haviam assustado os investidores quando houve um ajuste brusco no preço. Esse ajuste foi devido a uma fuga de renda fixa para estes ativos em meio à queda dos juros. Ou seja, todo mundo queria fugir dos juros baixos e correu para fundos de crédito privado naquela época. Porém, o mercado não tinha liquidez para absorver essa demanda e os preços, então, sofreram essa movimentação. Para lembrar, os títulos privados têm uma lógica parecida com a dos títulos públicos. A diferença é que o investidor empresta seu dinheiro para uma empresa financiar projetos ou fazer investimentos e não para o governo. Em troca, recebe juros por isso. No entanto, o maior risco nesse perfil de investimento é quando a empresa não honra o pagamento e deixa o investidor na mão. Agora chegou a hora de falar da Bolsa. Após alcançar o recorde histórico de 119.527 pontos lá no dia 23 de janeiro, faz tempo, o principal indicador da B3 chegou a afundar para 63.569 pontos, praticamente 2 meses depois, um tombo aí de 47%. O susto trazido pela pandemia da Covid-19 e o fechamento do comércio e da indústria em algumas regiões abalaram praticamente todos os setores da Bolsa Brasileira, em especial os ligados a turismo e viagens, passando aí também pelo varejo físico e shopping centers. Foram 6 circuit breakers em 2020 na B3, né? Aquele mecanismo que interrompe temporariamente as negociações para evitar oscilações bruscas demais, né? Mesmo com tanta volatilidade, a entrada de investidores, pessoa física, para o mercado de ações seguiu forte no ano. A B3 dobrou sua base de 1.600.000 CPFs lá no final de 2019 para 3,2 milhões no final de novembro. E a principal explicação é que mesmo diante dos riscos, os investidores migraram da renda fixa para a variável, fugindo dos juros baixos da Selic e das aplicações que seguem mais ou menos aquele patamar. Segundo um analista da RB Investimentos, após um ano tão conturbado para a Bolsa, o Ibovespa tende a terminar em um terreno praticamente neutro. Em dezembro, o indicador conseguiu zerar as perdas de 2020, alcançando os 118 mil pontos. Mas quando se olha para os setores, o ano deve terminar com muitos deles descontados. Isso acontece quando o preço das ações está abaixo do patamar potencial, segundo, obviamente, os analistas. Exemplos são os setores imobiliário, de shoppings e até o bancário. A indústria de fundos foi outra que apresentou um comportamento misto após a pandemia. Enquanto os fundos de renda fixa atrelados ao CDI tiveram retornos pífios, já que a categoria teve rentabilidade abaixo de 2% no acumulado de 2020, os de ações e multimercados foram os que mais sofreram com a depreciação dos ativos de risco, pelo menos na primeira metade do ano. O consolo foi que parte deles conseguiu se recuperar na segunda metade, anulando as perdas, movimento parecido com o que aconteceu com a própria Bolsa, em geral no Ibovespa, né? Segundo dados da Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e do Mercado de Capital, né, o mercado financeiro de capitais, o desempenho médio dos fundos de ações na categoria livre foi de 6,52% no acumulado do ano, estou falando até 22 de dezembro, enquanto os multimercados também na categoria livre conseguiram sair do vermelho e acumularam um retorno de 6,73%
nesse período aí que analisamos. Exato, e apesar do desempenho aquém do desejado, a captação desses fundos foi positiva no ano, fruto da migração de recursos da renda fixa mais uma vez. No acumulado até dezembro, os fundos de ações livres captaram quase 46 bilhões de reais. Em seguida vieram os fundos de investimento no exterior, com uma captação de 9 bilhões. Já entre os multimercados, houve uma captação líquida de 68,7 bi. Já os fundos imobiliários devem fechar 2020 com uma desvalorização das cotas, figurando aí entre os piores investimentos do ano. O índice que replica os fundos de investimento imobiliários negociados na B3, que é o IFIX, acumula aí rentabilidade negativa que ultrapassa 13%, aí eu estou falando até o dia 15 de dezembro. Exato. Enquanto algumas categorias de fundos imobiliários chegaram a ser beneficiadas durante a crise, como foi o caso dos fundos que investem em galpões logísticos, outras, como os shoppings e as lajes corporativas, sofreram com as medidas de restrição que forçaram a cultura do home office e o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Exatamente, e os fundos imobiliários de shoppings, por exemplo, tiveram que driblar diversos problemas durante a pandemia, como, por exemplo, a vacância das lojas, a inadimplência, receitas baixas durante o período de isolamento, que também conteve restrições de funcionamento. Já os galpões logísticos tiveram um efeito contrário, uma vez que grande parte opera com abastecimento de produtos essenciais, como supermercados, farmácias, além da expansão que a gente viu aí do e-commerce no Brasil. Foi muito intensa ao longo do ano, né? E nesse período de incertezas, 2020 tem sido um ano de forte aversão ao risco e corrida por proteção. Com isso, tanto as moedas mais fortes como o ouro foram os ativos que mais se valorizaram no ano. A forte depreciação do real, que teve um dos piores desempenhos entre as moedas, também ajudou nesse movimento. Enquanto o dólar subiu mais de 26% frente ao real até o fechamento de 22 de dezembro, o euro se valorizou quase 39% no mesmo período. O ouro, negociado na B3, liderou o ranking quando a gente fala aí de renda variável, com uma alta de 53% na mesma medição, no mesmo intervalo de tempo. Na COMEX, a bolsa onde o ouro é negociado em Nova York, a cotação atingiu seu recorde histórico. Isso foi em julho, ultrapassando $2.000 por onça Troy. Essa forte valorização dos ativos de proteção aconteceu principalmente até o início da segunda metade de 2020, quando as incertezas sobre o futuro das vacinas e, por conseguinte, a reabertura das economias ainda deixavam muitos investidores apreensivos. Agora nos resta aguardar como será o ano de 2021 e ver como os investimentos e a economia como um todo reagirão aos efeitos de uma vacinação em massa, se de fato acontecer nos próximos 12 meses. E se nada mais acontecer nos próximos 12 meses, né? E isso, torcendo aí para que estiver imprevistos que sejam positivos, porque a pandemia aí no meio do caminho foi dureza esse ano. Mas acho que 21 vai ser muito melhor que 2020. Né? Se com a pandemia a gente terminou o ano com a bolsa igual a janeiro, em um ano sem pandemia... A expectativa é maravilhosa. Buzz Lightyear, para o infinito e além, certo? Certo. E vamos para o giro de notícias. O governo chinês condenou uma jornalista a 4 anos de prisão por cobrir a epidemia do coronavírus em Wuhan. A repórter Zhang Zhan, que é natural de Xangai, viajou em fevereiro para Wuhan, o epicentro da contaminação na época, e divulgou reportagens nas redes sociais sobre a caótica situação dos hospitais locais. A jornalista foi detida em maio e acusada de divulgar informações falsas pela internet. E os vacinados contra a Covid no condado de Los Angeles receberão um registro digital, o que ajudará a garantir uma segunda dose, além de acesso a casas de shows e voos. A oferta estará disponível já nessa semana por meio de uma parceria com uma startup. O programa deve garantir que as pessoas recebam as injeções de dose dupla, além da comprovação via Apple Wallet para que a imunização seja comprovada quando necessário. A Forbes divulgou a lista dos bilionários que mais ganharam e mais perderam dinheiro em 2020. Juntos, os que mais enriqueceram no ano acumularam uma fortuna de 310 milhões de dólares. Elon Musk foi quem teve o maior ganho em 2020, seguido de Jeff Bezos. Já a Harold Han, presidente da produtora independente de petróleo Continental, registrou perda de mais de 43% da sua fortuna desde o início de 2020.
Notícia girada, chegou a hora de ver o que aconteceu no fechamento de mercado. O Ibovespa subiu 1,12% e chegou aos 119.123 pontos. Foi a primeira vez desde janeiro que a pontuação de fechamento ficou acima dos 119 mil pontos. A Bolsa de Valores brasileira acompanhou a tendência otimista dos mercados externos após o presidente dos Estados Unidos assinar um pacote de ajuda fiscal no país. Na segunda-feira, as principais altas foram de IRB Brasil, Cielo e VEG. Já as baixas foram lideradas por Qualicorp, Gol e Uzi Minas. O dólar também registrou alta de 1,12% e encerrou o dia cotado a R$ 5,23. Em dezembro, o dólar acumula queda de 2% em relação ao real. Já no ano, a moeda tem alta acumulada de 30%. E agora, depois disso tudo, é hora de dizer tchau, dizer adeus, agradecendo a sua audiência, a sua companhia aqui neste humilde canal, neste humilde programa, onde trazemos conteúdo e bebida cafeinada. Exatamente, tentamos dar uma dose de finanças, uma dose de bom humor, uma dose de alegria. Você que nos acompanha, meu muito obrigado e que todos tenham aí um 2021 de muita alegria, muita paz, muita saúde. Nos vemos em 2021 com a mesma alegria, energia e sagacidade, pelo menos a tentativa de sempre. Isso se não tivermos mais um programa antes da virada do ano, né? Eu tava querendo, mas deve ter. Eu tô achando que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva. Mas vamos de retrospectiva, então. Então fechou. Tchau. Eu não sabia.